A gente vai começar então, ó. É hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora vamos falar sobre esgotamento emocional. É um tema bem importante para você talvez entender muitos dos seus comportamentos, para você entender talvez a falta de produtividade, para você entender o excesso de procrastinação na sua vida. Então, eu quero que você preste muito atenção. Pega papel e caneta porque você vai anotar. Faça perguntas. Se você tiver dúvidas, faça perguntas aqui, porque eu tenho o maior prazer em te responder. O Marcelo, oi Marcelo, Andresa está vindo pela primeira vez. Que legal, Andresa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marlene. A Genilza também por aqui. Eu vou começar desmistificando esse termo esgotamento emocional. Muitas pessoas, quando você pensa, né, nesse termo esgotamento emocional, você tem como uma interpretação natural é como se as suas emoções elas estivessem acabadas, finalizadas, como se você não estivesse mais dentro dessas emoções. Só que a grande verdade é que quando você está num estado de esgotamento emocional, é aí que as emoções tomam conta de você. É aí que as emoções dominam as suas ações, o seu comportamento. É quando, na verdade, o esgotamento emocional acontece, é quando, na verdade, se esgota o autocontrole. Escreva aqui, autocontrole. O autocontrole, nós usamos ele o tempo todo exatamente para que a gente tenha comportamentos racionais e não apenas comportamentos emocionais. Faz sentido isso para você? Quando você está esgotado emocionalmente, é quando, na verdade, as emoções dominam a situação. E aí você não tem mais nenhum autocontrole. E aqui é muito importante você entender isso. Quando você perde o autocontrole, você fica à mercê e você fica muito mais sensível ao que está acontecendo no seu ambiente. Por exemplo, vamos imaginar que você hoje viva numa relação tóxica, numa relação falida, que você já tenha essa consciência. E hoje você não tem coragem, você não tem a coragem de romper com esse relacionamento. Eu nem vou perguntar quem se identifica com isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui que se identificam com essa situação. Você está num casamento que você não quer mais e você não consegue sair. E vamos dizer que para você suportar ficar nesse casamento, você precisa o quê? Controlar as suas emoções. Você precisa usar muito desse autocontrole. Você vai usar esse autocontrole, por exemplo, para não brigar o tempo todo, para você não entrar em confronto com a outra pessoa. Você sempre vai usar esse autocontrole. A pessoa vai te falar alguma coisa e a tua reação, talvez, sem o autocontrole, seria revidar. E aí você usa o autocontrole para quê? Para segurar, para você não reagir. Alguém aqui se identifica com isso? Você usa o autocontrole o tempo todo. Você usa o autocontrole, por exemplo, vamos imaginar para quem está aí, a Elisângela que está com uma meta aí de perda de peso. Para a Elisângela perder peso, entre outras coisas, ela vai precisar o quê? Controlar a alimentação. Faz sentido? Ela precisa controlar a alimentação. Então existem alimentos que ela não pode comer. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei qual é a tabela nutricional dela, né, o cardápio que ela tem, mas vamos imaginar, ela não pode comer doce. Ela está proibida de comer doces, né, nesse período que ela tem como meta emagrecer. Vamos imaginar que alguém chega na casa da Elisângela neste momento, toca a campainha e a Elisângela abre a porta. Quando ela abre a porta, essa pessoa traz nas mãos aquele bolo maravilhoso, sabe aquele bolo com cobertura? Imagina o teu bolo preferido, aquele bolo que você adora. Aquele bolo cheio de coisas que você não deve comer, mas que você adora. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui já viveu uma situação dessa? Puxa, eu estou recebendo um presente que eu não posso usufruir dele. Aí a Elisângela, ela vai precisar usar do seu autocontrole. Para quê? Para recusar.
para ela falar o seguinte: olha, muito obrigada, pô, tô feliz, lisonjeada pelo presente, mas eu não posso comer esse bolo. Ela vai precisar usar esse autocontrole, ou seja, nós estamos usando o autocontrole o tempo todo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu entender se você está entendendo o que nós estamos falando aqui. O Rafa se identificou com essa situação do autocontrole, né, Rafa? O Denilton Costa, bom dia. A Paula, mais uma vez aqui. Minha grande amiga Alê Souza, que honra. Seja muito bem-vinda, Alê. Que legal você por aqui. A Valéria Bittencourt, a Leilane, a Sandra, a Rosângela, a Lisiane, Eliane também por aqui. Bom dia, a Silene também. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos falando sobre esgotamento emocional. Então, o que leva uma pessoa a esse esgotamento emocional? O uso excessivo do autocontrole. O uso excessivo do autocontrole. O autocontrole é uma... Vamos fazer uma analogia aqui. É como a bateria do seu celular. Quando você termina o seu dia, o que você faz? Né? Você vai olhar o seu celular, ele está lá com... por exemplo, meu celular nesse momento está com 80%. Né? E aí eu vou usar ele ao longo do dia. Quando terminar o dia, normalmente o meu celular está com uns 8%. Aí o que eu faço? Coloco o celular na tomada, vou dormir. No dia seguinte eu pego o celular, né, e está lá com 100%. Ok? O autocontrole é a mesma coisa. Você, a cada vez que você precisa, olha só, presta atenção, decidir, escolher, quando você precisa se segurar para, por exemplo, sei lá, o seu filho, a sua filha pequena fala alguma coisa e você se incomoda, e aí você segura, né, a sua reação, você está usando o autocontrole. O esgotamento emocional, ele é a consequência desse uso desmedido, exagerado do autocontrole. Ou seja, presta atenção, eu quero que você escreva aqui. Muito provavelmente você está dentro de um ambiente tóxico. Escreva aqui, ambiente tóxico. O esgotamento emocional tem a ver com o ambiente que você está vivendo. Talvez você tenha que usar muito do seu autocontrole, por exemplo, no seu trabalho. Imagine que você tem lá um trabalho e você tem um chefe extremamente carrasco, extremamente mal educado, ou você sofre uma pressão muito grande nesse trabalho. Você está usando o autocontrole o tempo todo para se manter naquele emprego. Esse ambiente tóxico, presta muito atenção, ele vai fazendo com que o seu autocontrole diminua. Então imagine o seguinte, você vai para um trabalho que é um ambiente tóxico para você, que é um ambiente que está te esgotando emocionalmente, e aí imagine que você chegue, na melhor das hipóteses, vamos lá, vamos falar o cenário ideal. Você chega nesse trabalho com 100% do seu autocontrole. Maravilha, você chegou lá com 100% do autocontrole. Esse ambiente tóxico, desde colegas, do trabalho, do chefe, para quem é dono de empresa, né, os pepinos, eu estou vendo meu amigo Vinícius Paciulo aqui, eu não sei se ele ainda está aqui, mas autocontrole o tempo todo. Aí imagina que na hora do almoço, o teu autocontrole já está só em 20%, porque você usou muito. E aí se eu não reponho, se eu não reabasteço essa energia, o que vai acontecer? Quando eu chego no final do dia, eu estou zerado de autocontrole. E aí quem é que paga a conta? Normalmente a nossa família. Normalmente a família. Aí você chega sem paciência para lidar com seus filhos, que não tem nada a ver com isso, com o seu marido, com a sua esposa, com os amigos, seja lá com quem for. Porque aí você já não tem mais o filtro, que é esse autocontrole. Aí a pessoa fala boa noite, você fala boa noite por quê? E aí você começa a transformar a sua vida num verdadeiro inferno. Alguém aqui por um acaso se identifica com isso? Coloca eu aqui se você se identifica, se você hoje vive nesse ambiente tóxico. Aqui, ó, o Vinícius, meu amigo, todo dia, o tempo todo. Sem dúvida. Imagina você gastar esse autocontrole todo dia, zerar esse autocontrole, isso te leva a um esgotamento emocional.
O Clóvis, pura verdade, ambiente tóxico, o que estou vivendo nesse momento. O Marcelo, eu trabalho o autocontrole todas as manhãs, pois se eu deixar a ansiedade e meus medos tomarem as rédeas, eu não saio da cama. Me sinto exausto no final do dia. Legal, porque eu vou mostrar isso para vocês agora, daqui a pouquinho, como é que você vai mudar essa situação. Como é que você muda essa situação? Rafa, toda hora. O Clóvis se identificou a Jaque, quando chega no final do dia eu estou descontrolada. E esse ambiente tóxico, né? Eu falei aqui, obviamente, do trabalho. Eu falei do trabalho. Mas esse ambiente tóxico pode ser o quê? A tua própria casa. Você talvez hoje esteja esgotado emocionalmente. Por quê? Por conta dos conflitos familiares, os conflitos da sua casa. E aí o que acontece? A mesma coisa, o mesmo processo. Você acorda lá, na melhor das hipóteses, com 100% de autocontrole, acaba o dia, ou nem acaba o dia, você está totalmente esgotada. E aí o que eu disse no início, presta muito atenção, porque esse termo esgotamento emocional, ele não é 100% verdadeiro. Isso baseado na neurociência. Por quê? Quando você está esgotada emocionalmente, na verdade, o que esgotou foi esse autocontrole. E quando esse autocontrole está esgotado, quem toma conta são as emoções. Então, na verdade, não há um esgotamento emocional. Há um esgotamento do autocontrole, da racionalidade. Aí é o animal que nós temos aqui reagindo ao mundo. É o animal que nós somos aqui brigando, com raiva, ou com muita tristeza, chorando demais. E aí você vive essa vida onde as emoções te dominam. E aqui presta muita atenção. Nós somos seres emocionais. As emoções servem para garantir a nossa sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. As emoções garantem a nossa sobrevivência. E existem 3 que são fundamentais para isso. Bom dia, Raquel Lopes, Thalita, Sandra por aqui, bom dia. O Gui também por aqui, bom dia. Márcia Munhoz, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre esgotamento emocional. Existem 3 emoções que elas estão por trás da maioria dos nossos problemas. Diria que de todos os problemas, mas eu não vou cravar 100%, mas praticamente todos os nossos problemas. E eu quero que você escreva aí: medo, raiva e tristeza. Medo, raiva e tristeza. Essas 3 emoções, medo, raiva e tristeza, elas garantem a nossa sobrevivência. Elas nos ajudam a sobreviver. Quando quando a sua mente interpreta que você está numa situação de perigo, vem uma dessas emoções para garantir a tua sobrevivência. Só que, presta muito atenção, boa Wanda, medo, raiva e tristeza são as 3 emoções básicas que elas estão por trás de todos os nossos problemas. De todos os nossos problemas. Então o que acontece? Imagine que você guarda há muito tempo a raiva. Vamos imaginar que você... Eu não vou entrar profundamente na tua história, tá bom? Mas vamos imaginar que a sua história é uma história que você guarda muita raiva, porque a raiva, você viveu situações onde a sua mente trouxe a raiva para te proteger, ou seja, você tem aí um depósito da emoção raiva. Quando você perdeu o autocontrole, qual é a emoção que você acha que vai ser usada para te proteger, para você reagir a uma determinada situação? A raiva. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque muitas vezes esse descontrole, essa falta do autocontrole, faz com que as reações elas sejam desproporcionais. Por exemplo, algo que é muito comum, e eu sei porque acontecia muito comigo. Eu era, há mais ou menos uns 10 anos atrás, como que eu posso me classificar? Eu vou me classificar de uma maneira bem dura, mas eu preciso me classificar dessa maneira. Tudo bem? Eu era o idiota do trânsito.
E o que é o idiota do trânsito? Escreva aqui, o idiota do trânsito. Eu mereço ler isso aqui. O idiota do trânsito é uma ótima definição para quem eu era há uns 10, 15 anos atrás. Na verdade, do momento que eu tirei, né, a minha habilitação aos 18 anos, até 10 anos atrás, eu era o idiota do trânsito. O que é o idiota do trânsito? O idiota do trânsito é aquele que acha que o tempo todo as pessoas estão fazendo algo para prejudicá-la. Então, eu vi uma pessoa tentando entrar na minha frente, eu acelerava para não deixar essa pessoa entrar. Eu era o idiota do trânsito. E por que isso acontecia? Porque existia a minha falta de autocontrole. Eu já não tinha. Então eu estava nesse esgotamento emocional. Isso acontecia frequentemente quando? No final do meu dia. Quando eu voltava, por exemplo, da minha agência, pegava um trânsito, para quem mora em São Paulo sabe o trânsito que é. Na época a minha agência ficava na Avenida Paulista e eu voltava para Guarulhos, que era a cidade onde eu morava. Então aí era um trânsito extremamente desgastante. O meu autocontrole já estava lá embaixo. Então assim, quem que tomava conta das minhas ações? O idiota do trânsito. Aí o idiota do trânsito, com a raiva que ele tinha, e essa raiva, dentro da minha história, ela foi construída através, escreva aqui, da ferida da injustiça. A ferida da injustiça era uma ferida muito forte para mim. E aí, claro, quando eu me sentia injustiçado, isso na minha interpretação de idiota do trânsito, qual era a minha reação? A raiva. E através da raiva vinha muitas situações desproporcionais. Desproporcionais. Entenda que muitas das coisas que você hoje faz e se arrepende, por exemplo, quando você às vezes grita com teu filho ou com a tua filha, quando você acaba até agredindo muitas vezes, isso tem a ver com essa falta de autocontrole e com as emoções que você guarda de todas as experiências da sua vida. Porque quando você, lembra que eu disse, quando você está sem esse autocontrole, na verdade, são as emoções que dominam você. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso fez sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para Rosilane também por aqui. Ó, só a Jaque escreveu o idiota do trânsito. Obrigado, viu, Jaque? Você... Obrigado. Vocês podem escrever. Eu permiti que vocês escrevessem o idiota do trânsito. Bom dia, Mara Confeitos, a Maria Alice, a Dora, a Lilian Ramos, minha amiga Lilian, seja bem-vinda. A Sivânia também por aqui. Bom dia. A gente está falando sobre esgotamento emocional. Agora, eu entendi, ô gata, que quando eu estou esgotado emocionalmente, são as minhas emoções que tomam conta das minhas decisões, e aí eu passo a não ter controle de nada na minha vida. É exatamente isso. Então, como que eu posso mudar isso? Presta muita atenção que eu vou te dar alguns pilares aqui importantes para isso. O primeiro pilar é você identificar esse ambiente tóxico que está, digamos, sugando todo o seu autocontrole. Coloca aqui, hoje, se você olhar para esse ambiente, qual é o ambiente tóxico da tua vida? É a tua casa? É o teu trabalho? Aonde é esse ambiente tóxico? Coloca aqui, é muito importante você identificar. Por quê? Porque do momento que você identificar, você precisa, bom dia Carla, você precisa tomar decisões. Você vai precisar o quê? Fazer escolhas. Se eu estou num ambiente tóxico, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu saio desse ambiente tóxico, ou eu permaneço nesse ambiente tóxico. E permanecer num ambiente tóxico, muitas vezes, vai te adoecer mais. E eu quero que você guarde essa frase. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Escreve aqui. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Então, você vai precisar
fazer escolhas, você vai precisar tomar decisões. E aí eu sei que isso se torna complexo, isso dá medo, né? Você tem medo. Porque aí o medo vem e te paralisa. E aí você não consegue destravar a sua vida. Alguém se identifica com isso? Você hoje talvez já tenha identificado esse ambiente tóxico, mas você não consegue dar o próximo passo. Talvez seja o seu trabalho, você está num trabalho que te esgota. Eu vivi isso muito tempo na televisão, quando eu trabalhava em emissoras. É um ambiente extremamente tóxico. Eu adorava, confesso para você, mas era um ambiente extremamente tóxico. Competitivo demais. Sem organização muitas vezes. Tudo de última hora. Ah, ô gato, mas essa é a vida do jornalista. Sim, e essa é a vida do jornalista. Só que olha só, eu não tinha o poder, isso não estava no meu controle, mudar. Não seria eu, o idiota do trânsito, que iria mudar o jornalismo, certo? Ou a empresa que eu trabalhava. Não. E aí eu tive que entender o quê? Que aquele ambiente não era mais para mim. E tá tudo bem quem hoje quer ser, por exemplo, um jornalista, quer trabalhar numa televisão, tá tudo bem. Tem que viver isso mesmo. Eu, mais jovem, adorava. Hoje, aos 47 anos, eu não me vejo trabalhando naquele ambiente. Talvez um dia, quem sabe, se eu precisar, se eu não tiver outra escolha, ok. Eu nunca digo nunca. Pode ser, mas se a decisão estiver realmente no meu controle, não. Eu não volto para aquele ambiente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então reconhecer. O primeiro passo é: qual é o meu ambiente tóxico? O segundo passo: tomar decisões. Fazer escolhas. Você vai precisar disso. Você talvez precise se desconectar de um ambiente. Talvez você precise se desconectar de pessoas que tornam esse ambiente tóxico e que fazem o seu autocontrole despencar rapidamente. E para isso, para você ter tomar essa decisão, para você não ficar paralisada por conta dos medos que vão surgir, os pensamentos que vão surgir, dizendo que você está maluca, que você está maluco, que você não deve fazer isso, você precisa ter o quê? O domínio. Você precisa aprender a ter o domínio da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus medos. Você precisa ter blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional para que você possa tomar as decisões. Porque enquanto você não fizer nada de diferente na sua vida, o seu autocontrole vai pro ralo todos os dias. E aí quando ele vai pro ralo, aquilo que eu disse, quem toma conta da sua vida são as emoções. São as emoções. E aí a tua vida fica totalmente como um caminhão desgovernado numa ladeira. Aí você vai comer demais, aí você vai beber demais, aí você vai comprar demais, aí você vai ter várias compulsões para equilibrar isso. Faz sentido isso? Então você precisa aprender a ter o domínio das emoções, da sua mente, dos pensamentos, dos medos. Isso é ter blindagem emocional. Blindagem emocional é como uma capa, vamos dizer assim, uma armadura para você, primeiro, tomar decisões, fazer escolhas, não deixar a sua vida paralisada e travada pelos medos, especialmente os medos imaginários. Porque existem dois tipos de medos. Existe o medo que vem, te alerta e vai embora. Esse medo é uma emoção e esse medo ele é importante para a nossa sobrevivência, por isso, presta muita atenção. Tem gente que fala o seguinte para você: tá com medo? Vai com medo mesmo. Alguém já ouviu isso? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Fala, Márcio Iano, seja bem-vindo. Isso, Paula, domínio da mente, emoções e pensamentos. O Rafa, blindagem emocional. A Maria Silva Moreira, concordo plenamente com você. Legal. Mara Confeitos, blindagem emocional. Elisângela, Andresa, blindagem emocional. Exato, é o que você precisa. Essa história de tá com medo, vai com medo mesmo, ela
Não tem nada de especial. Por quê? Você sempre vai com medo para qualquer lugar da sua vida. Porque o medo é uma emoção e ela não tem como você viver sem o medo. O medo que te alerta de um perigo. O problema são os medos, escreva aqui, os medos imaginários, que são medos que começam através de pensamentos e que normalmente esses medos imaginários não são reais. Eles não são reais. Por exemplo, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de carreira, ou eu quero me separar, eu tenho medo de não dar certo. Alguém já viveu isso ou vive isso? Eu tenho medo que não vai dar certo, eu tenho medo de me arrepender, eu tenho medo de que eu vou ser julgado pelas pessoas. Isso é um medo imaginário, não é um medo real. Isso é um medo totalmente imaginário. Não, Gata, mas pode acontecer. Pode acontecer, como pode não acontecer. Pode acontecer de você mudar de carreira, por exemplo, e você ser muito mais feliz. Você pode mudar, ou sair de um casamento falido, e você pode ser muito mais feliz. Eu vivi isso na minha carreira. Eu amava o jornalismo, eu amava a comunicação, só que teve um momento que eu entendi que já não dava mais e aquilo estava me adoecendo. Só que eu não tinha coragem de largar o certo pelo... Não era nem duvidoso, eu nem sabia o que eu queria. Porque o que eu faço hoje, quando eu entendi que o que me adoecia e o que eu precisava tomar uma decisão era a minha área profissional, eu nem conhecia hipnoterapia para começar. Eu nem conhecia hipnoterapia. Eu nem sabia exatamente, assim, o que eu estou fazendo hoje nem passava pela minha cabeça. Mas uma coisa eu tive certeza, aquilo estava me adoecendo. Tanto que eu tive um tumor no pescoço. Tanto que eu pesava, aliás, eu estou atualizando aí, quase 28 quilos a mais, hein? Quase 28 quilos a mais do que eu peso nesse momento. Então, assim, por quê? Porque essa decisão foi importante para eu criar um movimento na minha vida. Para que eu pudesse me preparar. Por isso que a coragem que você busca aqui comigo ou em qualquer outra pessoa, livros, o que for, a coragem que você tem que procurar não é a coragem heróica. A coragem baseada no heroísmo, aquele que sobe a montanha, enfrenta o leão e salva a princesa. Não. A coragem da ação com preparação. Boa, Jaque. A ação com preparação. Escreve aqui. Coragem é ação com preparação. Isso é coragem. Coragem, agir. A etimologia da palavra, inclusive, é agir com o coração. Mas agir com preparação. É isso que fará você poder ter maior autocontrole na sua vida, para você não entrar num burnout, que é muito comum hoje, as pessoas esgotadas emocionalmente, dominadas pelas suas emoções. Tem muito, assim, sendo muito honesto para você, tem muito zumbi andando por aí. Pessoas que estão totalmente esgotadas. Por quê? Elas precisam desse autocontrole e não tem mais, porque elas usam rapidamente. E daqui a pouco eu vou te dar talvez a melhor dica que eu posso te dar hoje. Primeiro, como eu disse, você precisa ter blindagem emocional para se preparar, para tomar essas decisões, para você superar esses medos imaginários. Porque da mesma maneira como eu disse que que pode, digamos, dar errado, pode dar certo. Eu imaginava, e foi o que me prendeu por muito tempo, na minha indecisão, eu achava que eu jamais poderia ter, por exemplo, o reconhecimento e o sucesso que eu tive como jornalista. Hoje eu tenho reconhecimento, sucesso, de verdade não me importo mais com isso. O que me importa é o impacto que eu causo através do meu conteúdo, através das terapias. Isso que esse é o meu foco. O impacto que eu consigo atingir, gerar nas pessoas. Só que hoje eu sou muito mais feliz
e realizado do que eu estava. Ou seja, é possível dar certo. E aqui, antes que você pense, foi sorte, foi as circunstâncias, não. O que houve foi preparação, foi consistência, foi disciplina de fazer o que precisava ser feito. Foi clareza do que eu não queria mais e a clareza do que eu queria construir. Escreve aqui, clareza. Essa, talvez, é a palavra, é a dica mais importante de tudo que eu falei hoje. Você precisa encontrar clareza. E quando que eu encontro clareza? Quando eu tenho blindagem emocional. Porque aí o meu olhar não é baseado nas minhas emoções. O meu olhar é baseado em evidências, em informações. Eu não vou olhar para uma situação com medo. Eu não vou olhar para uma situação com pensamentos aleatórios e repetitivos de que não vai dar certo. Não. Eu preciso ter clareza. É por isso que tantas pessoas que já fizeram o programa Blindagem Emocional, meu programa de 21 dias, a palavra mais comum que elas dizem depois que elas passam esses 21 dias comigo ao vivo é: a blindagem emocional, o programa Blindagem Emocional me trouxe clareza. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Quem já fez blindagem que está aqui, confirma para mim se isso é verdade ou não. É clareza. É clareza. Agora eu sei o que eu não quero. Agora eu sei o que eu quero. Mas é clareza. Quando eu tenho clareza, pronto. Aí eu já sei. O ambiente tóxico, ele está acabando comigo. Eu preciso cortar esse ambiente tóxico. Eu preciso tomar essa decisão. E aí, claro, eu vou me preparar. Eu vou me preparar. Quanto mais preparado, preparada você estiver, melhor você vai agir. A Ana, muita clareza. É isso que, quando eu domino as emoções, eu tenho clareza. Eu sei que hoje, por exemplo, aqui está chovendo. Agora, se eu tivesse aqui olhando para fora com os óculos da emoção, eu estaria aqui lamentando: nossa, hoje está chovendo, nossa, isso está ruim, nossa, hoje eu ia treinar de manhã, acabei não treinando, tive que treinar na esteira que eu não gosto, que a vida é cruel, a vida é difícil, a vida é isso, a vida é aquilo, tudo acontece comigo. Cara, é só uma chuva. Não deu para treinar na rua como você gosta? Faz a esteira e faz o que tem que fazer e ponto final, e acabou. Não tem... Você olha a vida a partir das evidências. Tudo bem? Faz sentido? O Clóvis também fez a blindagem, total clareza e entendimento. É isso que o programa Blindagem Emocional traz. E é isso que dominar as emoções, dominar os pensamentos, dominar essa mente traz. Porque aí eu vou olhar as coisas como elas são. Então, para você evitar esse esgotamento emocional, você precisa, lembre-se disso, você precisa ter autocontrole. O esgotamento acontece quando esse autocontrole ele é perdido. E aqui é onde você vai precisar tomar decisões, fazer escolhas. E o que eu vou te falar agora, presta muita atenção porque talvez isso fará fichas cair para você. Existem dois tipos de vida. Existe a vida que você vive hoje e a vida que você deseja. A vida que você tem hoje, você conhece muito bem. Você conhece o lado ruim dela, mas é uma vida que você conhece, que você sabe, que de uma certa maneira você está no controle. Existe uma vida que você não conhece, mas você deseja. Enquanto você não decidir sair dessa vida que você está levando hoje e que está te adoecendo, você jamais saberá se essa vida que você deseja dará certo ou não, se você será feliz ou não. Não há outra maneira de você saber se essa vida que você deseja ela é para você se você não experimentá-la. Não dá para você
achar que uma resposta vai acontecer antes de você tomar uma decisão. Não é assim que acontece. Ah, o gato, mas eu quero ter a certeza de que essa mudança que eu vou fazer vai dar certo. Não tem certeza de nada. A vida é uma grande incerteza, mas existe uma certeza. A certeza que, se você se mantiver nessa vida que você está levando sem tomar as decisões, você vai adoecer ainda mais. Essa é a única certeza que eu posso dizer para você. Essa é uma certeza. Ah, o gato, aí se não der certo? Você só vai saber se você fizer. Como que você pode minimizar as chances de não dar certo? Estar preparada, estar preparado. É assim que você minimiza. É a preparação. É o processo, não fuja dele. Eu estou me preparando para correr uma maratona. A maratona deve acontecer, a que eu vou participar, em outubro. Hoje, 20 alguma coisa de março, 22 de março, eu estou preparado para correr uma maratona? Não, não estou. Eu provavelmente não chegaria hoje no final dos 42 quilômetros, e se chegasse eu ia chegar estrupiado, totalmente arrebentado, e não valeria a pena para mim, porque eu quero chegar bem, quero chegar vivo, quero chegar bem mesmo. Só que eu garanto para você, no dia lá em outubro, eu vou estar muito preparado para completar os 42 quilômetros. Agora, é certeza que você vai completar, o gata? Não, não é certeza. Por que não é certeza? Posso ter uma lesão no meio da prova. Posso ter um acidente no meio da prova. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Posso chegar na prova resfriado, e isso vai diminuir a minha performance. Mas o mais importante é você chegar com a consciência tranquila que você se preparou, que você deu o seu melhor na preparação. E as pessoas querem as soluções imediatas. Esse é um vício de autossabotagem, imediatismo. Eu quero para ontem o resultado. Se você quer para ontem, quando que você começou a se preparar? Porque guarda isso que eu vou te falar. Não há nada mais justo na vida do que o longo prazo. Não há nada mais justo na vida do que o longo prazo. O longo prazo é extremamente justo. Porque o que você plantou ontem, ou alguns anos atrás, você talvez esteja colhendo hoje. Então, se você plantou lá atrás hábitos ruins, o que você está colhendo hoje? Uma saúde precária. Se lá atrás você plantou hábitos saudáveis, o que você está colhendo hoje? Uma boa saúde. É simples, o longo prazo é justo. Não há nada mais justo que o longo prazo. Então, o que você vai começar a plantar a partir de hoje? Quais as decisões que você precisa plantar hoje, começar a fazer na sua vida, para você colher daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Não queira que a sua vida mude do dia para a noite, do inferno para o céu, sem você fazer nada. Esperando o aleatório, esperando ganhar na Mega Sena, esperando o milagre do que você acredita. Desculpa, isso não vai acontecer. Para de se enganar, para de se iludir com isso. A vida só muda se você lutar por essa mudança. Se você fizer por merecer. E é por isso que, quando eu falo sobre ter blindagem emocional, aprender a ter blindagem emocional, você precisa entender que isso é uma preparação. Não é uma fórmula mágica. Milhares de pessoas que já fizeram um programa comigo sabem bem disso. São treinos, são escolhas. É isso que você planta para colher lá na frente. Nada é mais justo do que o longo prazo. Pode ter certeza disso. Coloque aqui
qual foi o seu maior aprendizado dessa nossa conversa de hoje. Compartilha, primeiro, para você fixar melhor esse conhecimento, e 2, para você ajudar outras pessoas. Talvez tenha alguém aqui que vai pegar a sua sacada e ela vai entender e vai ajudá-la também. Coloca aqui qual foi o seu melhor, o seu maior aprendizado, e eu vou ler aqui alguns comentários que ficaram para trás. Hoje a gente falou sobre esgotamento emocional. A Jaque, é impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. A Elisângela também, é impossível se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Boa, a Mara também colocou essa frase aqui, excelente. Deixa eu ver aqui. Medos imaginários não são reais, não são reais. A Paula, tem que identificar o medo. Medo do perigo, vou cair daqui, isso. Esse medo é um medo real, né? Pô, tô com medo aqui, ó, isso aqui tá meio... isso aqui não tá seguro. O medo vem para te alertar, para você ficar mais esperta, mais esperto. O medo imaginário, será que vai dar certo? Isso é um medo que é através de pensamentos das experiências que você teve, para você identificar qual é a emoção, qual é esse medo. Perfeito, Paula, você entendeu super bem. Presta muita atenção nisso que a Paula escreveu aqui pra gente. Existem 2 tipos de medo. O medo real, porque esse medo real, quando eu tô lá num prédio, no lugar mais alto, e eu começo a ficar distraído, brincar, o medo vem para me alertar, para falar o seguinte: ô gata, presta atenção, aí você vai cair, e se você cair vai morrer. Aí você fica mais o quê? Cauteloso. Perfeito. Só que quando você, digamos, desce desse prédio e segue a tua vida, esse medo não vai com você. Você não fica pensando nele. Faz sentido? Esse é o medo que a gente tem e que a gente precisa para garantir a nossa sobrevivência. Agora, o medo imaginário não. Será que vai dar certo? Será que eu vou ser bom o suficiente? Será que eu vou conseguir? É um medo imaginário. Ele não existe. Só que ele é fomentado por pensamentos. Tudo começa através de pensamentos. Então, o que acontece? Se eu não tiver blindagem emocional, que é o domínio também dos pensamentos, esses pensamentos ficam aqui como se fosse uma rave. Você já foi numa rave? Fica lá horas e horas e horas pulando, fica lá aqueles pensamentos pulando na sua mente. Tudo bem? O Marcelo, minha mente cria medos que não fazem sentido. Mas a ficha só cai depois que a possível situação passa. É porque você ainda não tem blindagem emocional, Marcelo. Você precisa ter blindagem emocional. Por quê? Olha só, você acaba deixando toda a situação acontecer, e aí você se arrepende talvez de não ter feito determinada coisa ou de ter tomado tal decisão. Ter blindagem emocional é você identificar rapidamente: peraí, como assim eu não sou capaz? Peraí, qual é a evidência que realmente eu não sou capaz de conseguir isso? Eu tinha muito esse medo, e eu me apoiava numa desculpa que era perfeccionismo. Eu sempre fui aquele cara detalhista, perfeccionista, blá 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 blá. E aí muitas coisas eu deixava de fazer, mas na verdade era um medo imaginário, né, de que eu vou ser julgado, as pessoas vão rir de mim se eu fizer errado, então eu vou sempre inventar uma desculpa para não fazer. Quando eu comecei, inclusive, com a hipnoterapia, eu tinha muito desse medo. Então, no início, às vezes eu recusava pessoas porque eu falava: não, o problema dessa pessoa é muito complexo, acho que eu não vou dar conta. Aí eu fui trabalhar, inclusive, isso na hipnoterapia comigo, né? Um grande amigo hipnoterapeuta fez esse trabalho comigo e eu identifiquei a origem disso. Isso tinha a ver lá com a minha infância, né? As broncas que eu tomava do meu pai, que eu não era um bom aluno, enfim, eu me achava incapaz. Isso acabou. Hoje eu já fiz, só para você ter uma ideia, eu já fiz terapia, e terapia profunda, com pessoas no meio de eventos. Eu participava de um evento grande, né, antes da pandemia, e às vezes as pessoas tinham, né, algumas reações, elas entravam ali num ciclo emocional ruim, e eu precisava ajudá-las. E às vezes no meio de 3.000 pessoas fazia uma terapia ali, né? Claro, não eram as 3.000 pessoas assistindo, mas as coisas acontecendo, e eu... Por quê? Não existe mais esse medo imaginário. Hoje, por exemplo, com a hipnoterapia eu sou muito seguro. É um método que eu apliquei já em mais de 3.500 pessoas,
que tiveram suas vidas transformadas e me dá muita segurança e eu posso falar hoje, qualquer pessoa, você pode contar a sua história, eu tenho certeza que a hipnoterapia pode te ajudar. Tudo bem? Amara, eu saí de um casamento falido e hoje sou muito feliz com a minha própria companhia. Você saiu, né, Mara? É isso? Que legal, parabéns. É isso, olha só. É legal depoimentos como o da Mara para a gente entender que é possível sim você sair desse sofrimento. É totalmente possível. Totalmente possível. Deixa eu ver aqui mais alguns. Deixa eu ver os aprendizados que vocês colocaram aqui. Não há nada mais justo do que o longo prazo. A vida só muda se você fizer por merecer. Escreveu aqui a Jaque, boa. A Carla, me manter longe dos ambientes tóxicos, excelente. E aí, por isso você vai ter que ter blindagem emocional para tomar essa decisão e sustentar essa decisão. Isso é fundamental e importante. Porque se você não sustentar a sua decisão, você vai permanecer, obviamente, nesse ambiente tóxico. Tudo bem? Olha, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido, né, que esse esgotamento emocional ele é muito perigoso, porque aí quem domina as suas ações são as emoções e você precisa ter esse autocontrole. A gente precisa, porque senão aí quem toma conta é o animal que nós temos aqui. E aí você vai agir através da raiva, ou através da tristeza, ou através do medo, e aí a sua vida fica totalmente travada. E isso, Paula, sim, é possível. Tá bom? É possível você ter blindagem emocional. A gente se vê na segunda-feira para mais uma semana de Mentalidade Yogata às 8h15 da manhã. Tá bom? Grande abraço. Tchau.